as rochas e que podem até ter efeitos na nossa vida, podem ajudar-nos a viver um bocadinho melhor. A Elidora vai-nos então apresentar estas pedras que aqui trouxe hoje. O que é que temos, Elidora? Temos muitas pedras, mas eu acho que devíamos começar por falar da limpeza, uma vez que falamos da limpeza e energização. Então vamos e saber programação como é que se limpam os cristais. Dos cristais na vez anterior, portanto, na semana passada. E estou a falar, portanto, de pedras que não são limpas com sal, que é o caso das pedras negras. Só para resumir, a semana passada a Elidora disse que as pedras devem ser lavadas em água com sal, ou água do mar, não é? Exatamente. Postas ao sol? Devem ser, portanto, energizadas e depois, no final, programadas. Mas isto não é para todas as pedras, atenção. Aqui vamos à exceção, Mas foi então. tempo para te falarmos. As pedras negras, como é, por exemplo, a turmalina negra, o ónix, a hematite, são as pedras negras. Devem ser escovadas, e eu já explico como, e não limpas com água e sal, nunca limpas com água e sal. Para além delas, nós temos, pode-me tirar aqui, por favor, Teresa, esta aqui, a pirite, que não é uma pedra negra, mas que, pronto, que é chamado ouro dos tolos. Portanto, é uma pedra, portanto, dedicada à prosperidade e que também não deve ser. Rara essa pedra, não? Não, a pirite não é rara, não. Até há cubos de pirite e tudo isso. Porque ela, portanto, tem um brilho cristaliza especial, no sistema cúbico. Tem. Por isso as pessoas serem enganadas com a pirite. Deve ficar o nome de ouro dos tolos. Por isso, portanto, são pedras que devem ser escovadas. Então eu trouxe aqui, só para verem mais ou menos como é que se faz. Existem estes géneros, são um género de polidor. Quando as pedras são roladas, usa-se um género destes polidores, como se usa para as unhas, só que novo, limpo, tudo assim. Portanto, isto é um polidor específico para cristais ou é um polidor de unhas normal? Só que nunca foi utilizado para outra coisa, para outro efeito que não seja isso. E então pegamos na pedra negra e vamos polir a pedra. Sim, um pouquinho, pronto, ao mesmo tempo nós estamos a pensar na nossa pedra e tudo isso. Isto nas pedras roladas. Se a pedra for bruta, como é o caso, por exemplo, desta, nós iríamos usar uma escova, que até pode ser uma escova de dentes macia, e só utilizada para aquele fim, limpa isso tudo, para chegarmos a todos os pontos de limpeza dessa pedra. Portanto, pedras negras nunca são limpas em água e sal e devem ser sempre, portanto, limpas, se forem roladas. O porquê destes cuidados todos? Estes cristais, estas pedras, têm uma sensibilidade especial? Têm. Todos os cristais têm a sua sensibilidade, todos os cristais têm algum significado ao longo da história. Ao longo, portanto, toda a nossa vida na Terra, os cristais atraíram o homem, seja pelo seu brilho, seja pela cor especial que ele tem, como ornamento, como objeto de decoração. Portanto, tem isso. Portanto, existe uma atração bastante grande. E depois chegou-se à conclusão que os cristais, como outros elementos, ajudam a curar determinadas doenças, através de elixires ou, portanto, mesmo utilizando as pedras sobre determinadas zonas do corpo, também portanto, a própria pessoa a programar, a usar a sua capacidade de mentalizar, de visualizar e de transferir, portanto, um desejo para a pedra, tendo em conta as qualidades que lhe foram atribuindo ao longo do tempo. Portanto, transformam-se em talismãs. Exatamente, em amuletos e talismãs. Eu suponho que estas pedras que estão aqui separadas são aquelas a que o Elidora hoje vai dar algum destaque. São as pedras chamadas pedras dos chakras normais. Ou seja, nós quando fazemos um alinhamento, há várias formas de fazer o alinhamento dos nossos chakras, que são 7, a começar pelo chakra raiz e acabar no chakra da coroa. E normalmente são vendidos kits de 7 pedras, ou as pessoas adquirem kits de 7 pedras. E são sempre são tipos de pedras? Não, exatamente. Por exemplo, o chakra base, ou o chakra básico, ou o chakra raiz, que é o chakra, portanto, mais junto ao sol que nós temos, pronto, inicia a Kundalini, que vai sair pela coroa, portanto, é o fluxo de energia que nós temos. Deve ser sempre uma pedra escura, vermelha, mas escura, portanto, neste caso... não tem que necessariamente ser essa? Não é exatamente esta. Portanto, eu escolhi este é o jaspe vermelho. O jaspe tem vários tons, este é o vermelho.
Depois escolhi a seguir para o segundo chakra, portanto, que fica mais ou menos nesta zona, abaixo da zona do sexo. Um pedacinho acima fica o chakra raiz, logo acima, um pedacinho acima, fica cerca de mais ou menos 4 dedos, mais ou menos. Acima fica o segundo chakra. Então escolhi a ágata de fogo, que é ligeiramente mais clara, até mais brilhante do que o jaspe. Depois temos o terceiro chakra, na zona do umbigo. Plexo solar. Exatamente, o chakra do plexo solar. E escolhi o citrino. Ou podia ser outra pedra dentro deste tom, como por exemplo a cornalina. Depois eu pus aqui a pedra verde, mas de propósito, porque eu tenho outras duas na mão. Portanto, a pedra verde, nós vamos ver, nós vamos subir, portanto, é o chakra do coração. Exatamente, o chakra cardíaco. Só que não se deve, este é um chakra muito especial. Portanto, nós devemos, quando fazemos o alinhamento de chakras, saber se a pessoa tem algum problema nessa zona, eventualmente problema usar o físico, pêndulo, exatamente, problema de coração. eventualmente usar o pêndulo para ver como é que está aquela zona. E então devemos sempre alinhar, nunca apenas com um cristal, mas com 3 cristais. Neste caso, além do verde, nós usamos o quartzo, portanto o cristal de quartzo, o chamado cristal de rocha, e o cristal rosa. Quem tiver, por exemplo, uma turmalina melancia, substitui a verde e a rosa por essa. Mas usa sempre o cristal de quartzo. Mas isso é preciso ter um conhecimento aprofundado. Tem-se de saber estas não coisas. Não pode pôr os 3 aí. Exatamente aqui, agora deixa para pôr aqui. Depois temos o chakra laríngeo, o chakra da garganta. Então nós vamos usar, por exemplo, uma turquesa. Portanto, o azul... O azul mais claro, mais vivo, pronto, a turquesa. Em seguida temos outro chamado o sexto chakra, ou o terceiro olho, ligeiramente, como eu falei no outro dia, acima das sobrancelhas, mais ou menos por aqui, e então ele será alinhado, por exemplo, com uma sodalite. O lápis azul e também serviria para o efeito. Portanto, a cor aqui é que é o importante. É. Digamos que este é uma sodalite, esta uma sodalite mais clara do que esta. Poderia ser utilizada para esse chakra ou para este também, não. A sodalite é sempre para o sexto chakra. É sempre para o sexto O chakra. lápis azul ou a turquesa, sim, ou mesmo tem um quartzo ou uma ágata azul. Eu estou a ver, por exemplo, aqui assim, esta que é lindíssima, este cristal. Não, isso é o crisopásio. Poderia substituir para o chakra do coração. Sim. Substituir não, porque eu uso este para fazer isto. Mas substituir o verde, o verde, substituir o verde. Sim, ou a ágata verde, por exemplo. Esta que está aqui, exatamente, essa pode vir para aqui para o lugar dele. Portanto, o importante aqui, a referência é a cor. Exatamente, mas já não usaria, por exemplo, no chakra, portanto, do cardíaco, o jaspe verde. Isto é o jaspe verde, atenção, jaspe verde dálmata. Porque ele tem umas pintas, como o dálmata, como existe o jaspe azul dálmata. Portanto, tem as pintinhas dos dálmatas, dos cães. Mas não usaria, porquê? Porque tem o negro. E não, as pedras negras não são usadas aqui nos chakras. Eu gostaria de aprofundar um bocadinho mais as pedras negras, mas ainda nos falta aqui a ametista, não é? Exatamente, a ametista. Portanto, acho que falámos no outro dia, uma pedra com grandes poderes a nível de energia, poder mental, poder espiritual. Muito portanto, importante. Equilibrará o chakra da coroa. Exatamente, o chakra da coroa. Mas é preciso não esquecer, quando nós alinhamos ou o sétimo chakra ou o sexto chakra, nós temos de alinhar sempre estes dois em conjunto. Nunca podemos alinhar este sozinho ou em conjunto com algum dos outros e deixar isto para alinhar. Portanto, o sexto e o sétimo chakra têm a ser sempre alinhados em conjunto. A Eulidora, quando diz alinharmos os chakras com as pedras, o que é que está a propor? Que nos deitemos? Podemos fazer sentadas. Eu posso fazer a mim sentada, tendo conhecimento e faz um de cada vez? Sim, nesse caso, pego na pedra e vou rodando, aponto ao sítio. Imagino que é mais fácil alinhar, por exemplo, o plexo solar. Portanto, numa posição sentada, normalmente a flor de lótus. Pronto, outras vezes, mas isso é essa posição. E então, eu vou, portanto, metalizo, costas direitas, esta posição. Portanto, se estivesse sentada, não é? Eu faço olhos fechados, desculpem, estou a fazê-lo assim, e depois vou rodando sempre, no sentido dos ponteiros do relógio. Rodando. E está como isso durante cerca de 10 minutos. Está tipo em contacto com a pedra? O que é que sim, está? E estou a alinhar o que é que me faz aqui. Isto é uma entrada, o terceiro. Portanto, está a pedir à pedra que equilibre esta zona? Sim, a pedra está, portanto, estou a pensar no equilíbrio da zona, portanto, do terceiro chakra.
Estou a existe um mentalizar, trabalho de estou a alinhar. interiorização que tem de ser Exatamente, a luz, portanto, também tem a ver com a luz, embora nós utilizemos muito a luz branca, a luz violeta e isso tudo, mas a luz do próprio cristal, porque esta cor vai ser o amarelo. Imagina, estou a ser rodeada, por exemplo, por um sol. Estou a sentir o calor do sol. Pronto, tudo isso neste Portanto, é um ponto. exercício quase meditativo. É